certo. Boa tarde. Boa tarde. Tu sabe que aquele dia a gente gravou ali e a gente falou umas coisas legais e tal, mas na verdade eu queria te fazer várias outras perguntas aquele dia, né? Mas, tipo assim, acho que foi legal porque tu falou, né, do início e tal, e de como foi difícil por um período, né? Mas acho que hoje eu queria muito mais conversar contigo sobre a tua atual função. Que, enfim, cara, eu tô recebendo alguns elogios e aí a galera vai me fazendo algumas perguntas para perguntar. E teve algumas, assim, para ti e tal. E aí eu queria te perguntar o seguinte: o que ninguém te conta sobre ser supervisor Imob? O que ninguém me conta sobre ser supervisor imob? Que tem que ter uma gestão de tempo absurda. Tem que ter uma gestão de tempo muito bem estruturada. Hoje o meu WhatsApp eu não consigo reduzir para menos de 15, 20 conversas não lidas. Eu não consigo zerar meu WhatsApp. Sempre tem alguém me chamando, sempre tem alguém me pedindo alguma demanda, alguma proposta, dar andamento em algum negócio ou questionando alguma coisa em relação ao MRV. Enfim, então a gente tem que ter uma gestão de tempo muito bem estruturada para definir o que é prioridade, né? Porque para os nossos parceiros, para as pessoas que a gente atende, a situação deles sempre vai ser prioridade, né? Então é tudo urgente, digamos assim. Então a gente tem que definir a gente vai, quem que a gente vai responder primeiro, o que a gente vai fazer primeiro para poder fazer a roda girar da maneira necessária. É fato, sim, que hoje, 2025, é o ano da tua afirmação numa outra prateleira de resultados, né? Numa prateleira de resultados de gente grande, né? E o ano passado tu fez um grande ano, tu já estava numa outra prateleira de pessoas que se destacavam, mas esse ano é a tua afirmação, né, de estar num outro patamar. Qual é o teu desafio para te manter nesse nível que tu já está em janeiro, que tu já está em fevereiro, que tu já está em março, né? E qual é o teu desafio para te manter entre essas pessoas? Esse salto de IPS aí do último trimestre, principalmente agora no início desse ano, ele foi uma virada de chave muito importante, assim, para mim é muito bom sentar à mesa dos grandes, né? Tá lá em BH, fazer trocas com o pessoal que realmente é prestigiado aí no Brasil, os principais caras dentro da minha função no Brasil. E é muito bom estar entre eles. Eu não quero sair do meio deles, né? Não quero descer. Quero sentar junto com eles, à mesa deles ali, compartilhar com eles todas as boas trocas. E o desafio esse ano é me manter, né, nesse padrão de excelência. Eu acho que algumas ações que eu virei meu mindset pro final do ano passado e início desse ano tem dado muito certo, né, dar autonomia para os nossos parceiros, acompanhar de perto todos os processos, não dar autonomia e simplesmente largar o negócio de mão e deixar o parceiro fazer. É estar em cima, no detalhe de cada negócio, utilizar o esforço de forma inteligente, saber para qual fechamento que eu preciso realmente ir, qual que eu não preciso ir porque o parceiro já tem expertise, o que eu posso adiantar de negócio enquanto eu estou definindo uma prioridade e outra aqui. Pode ver que tudo gira em torno da gestão de tempo e definir o que é prioridade, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho uma carteira muito bem estabelecida, né? Fruto de todo o trabalho que eu plantei lá atrás. Hoje eu estou em fase de colheita. Não quer dizer que eu preciso parar de plantar, jamais. Mas essa colheita hoje ela demanda que eu lide com essas situações de altíssimo volume de trabalho e que eu consiga me estruturar para seguir, não me perdendo em meio a tanto volume, não deixando a desejar com algum parceiro ou deixando de atender bem. Então o meu grande desafio é lidar com esse volume maior que eu estou tendo e manter a excelência que eu tinha lá atrás, quando eu tinha um IPS que era um terço do IPS que eu tenho atual, e eu consegui entregar uma excelência, um atendimento, uma parceria, uma amizade. Eu procuro manter isso agora com o grande volume que eu tenho, sem deixar a desejar, principalmente com os meus parceiros, né, que são a base de tudo aí. O que é investimento de tempo e o que é perda de tempo para ti nessa tua gestão de tempo? Cara, investimento de tempo, sabe, tu vai dar um treinamento numa imobiliária,
tu consegue visualizar certinho quem está prestando atenção, quem está absorvendo aquilo que tu está explicando, quem tem interesse em colocar aquilo em prática depois, e quem está com o celular na mão, né, olhando qualquer outra coisa, tipo, ignorando ali o tempo que tu investiu naquele determinado grupo, né? Então eu acho que o investimento do meu tempo é com quem investe tempo na gente, quem demonstra interesse, né, na gente, sabe que a gente dá retornos muito bons em questão de pagamento rápido, em questão de diversidade de produto, em questão do meu próprio suporte. Então eu acho que o investimento de tempo é estar junto com esse parceiro que realmente foca, quer fazer acontecer. E tempo perdido é às vezes tu repetir várias e várias vezes, sabe? Para algumas pessoas que tu tenta ajudar, tu explica uma, duas, três, quatro vezes, mas tem vezes que tu vê que não vai, sabe? Que não vai, que tu tá tentando e a pessoa... não dá pra gastar a vela boa com defunto ruim, já dizia o ditado. Então acho que é mais ou menos por aí. Entendi. Qual que é o teu planejamento inicial assim para esses grandes volumes? Por exemplo, tu abre teu dia aí com várias conversas não respondidas. E qual que é o teu planejamento sim, daí para o decorrer do dia? Bom, meu planejamento ele parte primeiro da minha rotina, de agenda ali, qual que é o parceiro que eu tenho que visitar no dia. Eu tenho disparos que eu costumo bolar entre sábado e domingo, quando tá mais off ali o negócio. Textos padrões, né, de disparos, de artes, oportunidades da semana, né, algum desconto que entrou na tabela, alguma promoção, alguma premiação. Procuro trabalhar em cima desse senso de oportunidade, até para remunerar melhor aí os nossos parceiros, né. Então eu faço esses disparos diários, foco nas minhas visitas, né, converso bastante, troco bastante com o pessoal, naquele mesmo clima meu de sempre, né, brincando, interagindo, é o jeito que eu sou, não consigo mudar. E dentro desse clima leve a gente tentar buscar os nossos resultados e, claro, conciliar com retornar a galera, fazer as propostas, simulações, né? Hoje a gente tem o nosso drive que facilita muito o pessoal, então quando é book, quando é alguma coisa de valores, a gente tem os nossos parceiros com acesso ao nosso sistema, eu procuro direcionar eles para visualizar, né, utilizar a ferramenta, né, toda a autonomia que a ferramenta dá para eles, para consultar lá os valores, consultar disponibilidade, acessar o nosso drive, ver os materiais, as artes, para realmente focar no que está entrando de cliente, de proposta, para a gente montar, conseguir levar para a mesa, fazer a negociação e focar na assinatura de contrato, que é o que vai importar no fim do mês. Boa. Hoje, não precisa dar nomes, tá? Hoje tu tá dentro de várias operações, né? Operações grandes, operações médias, operações pequenas. O que tu enxerga que é a receita para as operações elas evoluírem, darem certo? Assim, as operações que tu enxerga hoje que fazem acima de 6 vendas mês, conosco, né? Acima de 6 vendas mês, qual que é a receita hoje que esses parceiros têm? E quais são as diferenças um do outro? Porque tem um parceiro que tem uma metodologia de trabalho, tem outro parceiro que tem uma metodologia de trabalho e são completamente diferentes e dão certo ao mesmo tempo. Sim. Cara, o que eu enxergo assim como fundamental? A primeira é a criatividade, assim, não mais do mesmo. A gente sabe que não existe reinventar a roda dentro do nosso meio de trabalho, aí, do nosso ramo. Mas a criatividade, esses líderes que buscam pensar fora da caixa, inventam alguma coisa do nada, é uma terça-feira à tarde, os caras vão lá e inventam um plus assim que dá um gás para o final de semana. Então a criatividade, pensar fora da caixa, trazer novas ideias, é um pilar que ajuda bastante. A segunda, que eu acho que até é mais importante que a primeira, eu acabei invertendo, mas é a sinergia. Sinergia de time, sinergia de ambiente. Tu entrar num lugar, tá todo mundo feliz, alegre, um puxando o outro, um comemorando a vitória do outro, um cliente aprovado, até um CPF que não tem restrição, o pessoal comemora, vibra, uma documentação enviada, uma venda, sabe? Essa sinergia de grupo, esse ambiente de time mesmo, tu entrar num lugar que tá todo mundo de cara feia, o fulaninho não se dá com o beltraninho, picuinha é o início do fim, né? Tu tá num lugar que o ambiente é legal, que o pessoal se dá bem, favorece a venda, favorece totalmente a venda. Então eu tenho a sorte hoje de transitar em lugares que são assim, lugares super, super legais de eu estar, lugares que eu sou bem acolhido, que eles conversam, riem, brincam comigo também.
eu acabo me sentindo, às vezes, parte de muitos parceiros, assim, eu acabo me sentindo parte deles ali por estar convivendo diariamente ali com eles. Qual que é assim, mas tem que ter um a mais. O a mais, assim, do diferencial do parceiro lá que tu entra e que tem, sei lá, 15, 20 corretores e do parceiro que tem 15, 20 corretores e faz mais, além da sinergia, além do tá todo mundo feliz, além da criatividade. O que é o a mais? Cara, o a mais é buscar sempre se qualificar, né? Buscar sempre se preparar. Tu sabe, tu sabe quando tu entra num lugar e tu conversa com as pessoas realmente são especialistas, buscaram se informar, buscaram estudar em todas as construtoras, em todas as companhias, não só na MRV. Então, o acomodado ele está fadado ao fracasso, né? A gente parte dessa premissa aí. Eu acho que o cara que estuda, que se atualiza, que está sempre buscando informações, e o cara que está buscando ser autodidata, o cara que está buscando ter mais autonomia possível para não depender de mim. Eu acho muito legal quando o parceiro vem e fala, bah, como é que eu faço isso da próxima vez sem precisar te chamar? Assim, ó, me acende uma luz, penso, pô, esse cara é diferente, sabe? Eles querendo essa autonomia, tendo essa fome de aprender, de crescer, aí tu vai ver lá na frente o cara tá com um resultado muito maior, então é consequência, não é coincidência. A gente vê cada uma durante o dia, né? É complicado. Um dia acho que a gente tem que gravar uma só pra falar de perguntas e respostas. Pérolas. Pérolas, mas perguntas e respostas. E acho que ia ser engraçado. Ia ser engraçado, mas ao mesmo tempo educativo. Porque é uma coisa. Mas que é uma coisa que eu sempre falo, né? Da gente. A gente ser esse canal de ensinar também as pessoas, né? Então, assim, de perguntas e respostas é óbvio, tipo, e é uma coisa que tu já me ouviu falar e eu falo bastante. Por mais que a gente enxergue, às vezes, que as pessoas elas estão erradas em nos questionar diversas vezes aquelas coisas, mas às vezes é a forma que a pessoa tem de aprender, e às vezes ela tem uma dificuldade ali de aprender e ela está buscando. Tudo bem, às vezes a gente está com uma demanda gigante e a gente vai parar para responder uma coisa que a gente respondeu 5, 6 vezes para a mesma pessoa, a mesma coisa. Faz parte, né? A gente tem que ter empatia, né? A gente não sabe, daqui a pouco a pessoa não tá buscando, ela tá buscando essa resposta até dentro da imobiliária dela, ela não tá recebendo o retorno do líder direto, do gestor, ou às vezes ela acaba se sentindo oprimida, retraída para perguntar isso por vergonha pro próprio líder ou perante os colegas da imobiliária, e aí acaba vindo na gente. Então é isso. Que é o que eu falo, às vezes por mais idiota que a pessoa acredita que é a pergunta dela e por vergonha ela não faz, não tenha vergonha, pergunta, tem que fazer, pergunta. Tudo bem, tem vergonha de perguntar num grande grupo, pô, pergunta no WhatsApp ali e tal, pergunta pro líder, mas é isso aí, né, a questão às vezes de tu ser coagido, não é coagido, é... Oprimido, talvez. Oprimido, por tu perguntar e tal. Acanhado, né? Ninguém nasce com 18, né? Todo mundo precisa aprender, mas o que tu falou é a bem da verdade. Hoje quem tem os melhores resultados é quem busca, né? E quem busca de uma forma de estudar num livro, de estudar na internet, de ler um normativo, de ler um memorial descritivo, de ler um contrato de compra e venda, de lei de crédito, de entender ler, né? como que é o processo do crédito. Por exemplo, desse porta de entrada, quando saiu o processo do porta de entrada, ler o mínimo do programa, como é que funciona, quais são as regras, o enquadramento, Ainda tem gente que me pergunta qual que é a renda necessária e qual que é o valor do imóvel. O programa ele está aí desde outubro, né? E ele é exclusivo do Minha Casa Minha Vida, né? Até 300 mil. E aí tu é corretor no Minha Casa Minha Vida e desde outubro, nós estamos em março, praticamente 6 meses depois, tu ainda não sabe a renda que enquadra, ainda não sabe o teto do imóvel, tá correndo muito errado, né? As regras básicas, né? Renda, valor do imóvel, prazo de entrega, se já foi subsidiado, nome limpo, né? Então, regras básicas. Faixa também é outro ponto que tem muita gente que acaba perguntando, não entendendo
por que o cara que tem 5 mil reais de renda não pode comprar o faixa 2 em região metropolitana? Ou é muito cara que não entende 5 mil não ganha que subsídio. não pode comprar também em Porto Alegre com uma renda... Por que não ganha subsídio acima de 4.400 e... Não, acima de 4.701, né? Nós não estamos falando de novatos, tá, pessoal? Não estamos falando de novatos, mas enfim, com mais experiência. Mas acho que talvez a grande Novato, dica... tudo bem. Novato não tem A grande problema. dica é estudar, né? Ir atrás mesmo do processo e definir tudo isso. Bom, eu tinha um monte de perguntas para te fazer. Eu estou tentando lembrar aqui uma que um cara fez esses dias que foi bem interessante. O cara perguntou para mim qual que era o teu diferencial. Eu acho que são vários. Um deles, né, que às vezes é uma vantagem e às vezes é uma desvantagem. Não sei se tu consegue enxergar as tuas oportunidades, né? Mas qual é o teu diferencial? Eu acho que ser acelerado, né? Viver acelerado, assim, isso é vantagem e desvantagem, né? Porque às vezes eu acabo me enrolando eu mesmo por conta desse perfil. Mas eu acredito que tenha me trazido muito mais benefícios do que malefícios no decorrer desse tempo aí, de estar sempre... Uma mistura de ansiedade com hiperatividade, com vício em trabalho, tudo isso meio misturado, mas tem dado certo, né? Eu digo que tipo, minha qualidade e o meu defeito, talvez o maior, é o comprometimento. Isso aí. O comprometimento, ele é lógico que ele me trouxe muito mais coisas boas do que coisas não boas, né, do que coisas negativas, mas às vezes eu tô tão comprometido com o processo, eu acabo me estressando demais, né, por conta disso. Mas a tua ansiedade, ela certamente te levou para a prateleira que tu tá hoje de grandes resultados, né? Ela realmente te coloca nesse lugar aí. Junto com isso, ela te gera às vezes algumas frustrações e que é normal no processo, né? Mas enfim, é uma vantagem. Então, mas o que mais tu tem de diferencial que tu enxerga? Cara, o comprometimento também, né? Comprometimento também. Às vezes eu tô com um volume absurdo e eu quero sempre mais uma, mais duas, mais 13, quanto é que falta? Eu quero saber quanto é que falta pra tua, pra da regional, pra da diretoria, pra poder ajudar o máximo possível. E força de vontade, talvez. Ansiedade, quando tá demais, é uma dica pra todo mundo. Só dar uma corridinha que passa. Vai correr que passa. E eu acho que é isso aí. É isso aí. Acho que é isso. É isso. Por enquanto. Eu quero gravar vários contigo ainda. Sempre que der uma folguinha, a gente vai sentar aqui e vai gravar. Agora eu tô fazendo de improviso, como sempre. Por mais que tenha muita gente que diz, roteiro, me manda o roteiro que eu quero ler. Não tem roteiro. A ideia é essa. O roteiro é a vida. A ideia desse negócio de frente com quem faz é justamente a gente conversar sem improviso. É lógico, eu já tenho algumas perguntas que eu quero fazer, mas a ideia é o improviso. Coisa boa. Obrigado. Valeu. Boa tarde. Tamo junto.